Corpo pecador, corpo penitente, uma imagem de Margarida de Cortona do acervo do IFAM do Espírito Santo. Um artigo feito por professora doutora Maria Cristina Corrêa Leandro Pereira e professora Fabrícia Angélica Teixeira de Carvalho. Professora mestra Fabrícia Angélica Teixeira de Carvalho. O par pecado-penitência é uma das antíteses mais correntes no cristianismo, e ao corpo em geral o meio privilegiado onde ela é posta em trabalho, sobretudo quando se trata do corpo feminino. Essa dicotomia, comum ao cristianismo medieval, perduraria ainda por muito tempo no Ocidente cristão. Examinaremos aqui um exemplo bastante significativo, uma escultura em madeira policromada pertencente ao acervo do IFAM, no Espírito Santo, de Santa Margarida de Cortona. Esta representação da santa italiana do século XIII, em muito calcada na de outras penitentes como Santa Maria Egipciaca e Santa Maria Madalena, não é incomum no Brasil, mas no Espírito Santo trata-se da única imagem de que temos conhecimento anterior ao século XX. De datação e procedência pouco seguras, procuraremos levantar algumas hipóteses sobre esta obra, notadamente no que diz respeito às suas funções, comparando-a com outras imagens anteriores e contemporâneas e refletindo sobre o papel desta representação iconográfica na religiosidade capixaba dos séculos XVIII e XIX. Margarida de Cortona nasceu em Alviano, na Toscana, em 1247, morrendo 50 anos depois na cidade que lhe confere o nome. Sua hagiografia, voltada sobretudo para o relato de suas visões após a conversão, foi escrita por Fra Giunta Bevegnati, seu diretor, o frade, Giunta Bevegnati, seu diretor espiritual, e teria sido baseada no que lhe foi ditado pela santa. Segundo esta legenda, após tornar-se órfã de mãe e entrar em conflito com a madrasta, fugiu de casa, amancebando-se com um nobre. Após 9 anos de vida comum, que resultaram em um filho, o fidalgo foi assassinado e enterrado por seus agressores em um local desconhecido. Guiada pelo cachorro que acompanhava seu amante, Margarida descobriu o cadáver, começou a se arrepender de ter vivido em pecado, doou seus bens e tentou sem sucesso voltar à casa paterna. Uma voz a teria aconselhado então a vencer a tentação de retomar as delícias da vida e, em troca, buscar os franciscanos em Cortona. Lá, após 3 anos de penitência voluntária, tornou-se terciária franciscana, dedicando-se ao cuidado de pobres e enfermos, tendo fundado também a congregação das Poverelli Terciárias Franciscanas. A partir de sua conversão, começaram as visões, a primeira das quais ocorreu quando ela rezava diante de um crucifixo na igreja franciscana de Cortona. O Cristo crucificado teria se dirigido a ela, segundo o modelo do próprio São Francisco de Assis. É interessante observar como essa legenda, que tem São Francisco como principal inspiração, por exemplo, nas passagens em que se trata da renúncia aos bens terrenos, do cuidado com os pobres, os enfermos e, sobretudo, do diálogo com o Cristo crucificado. É ligeiramente modificada das versões posteriores, notadamente a partir de Luc Waring, eu acho, no final do século XVII e pela tradição popular. Passa-se a ressaltar o par pecado-penitência, tendo como referência Maria Madalena, que, após a reforma, teve seu papel de penitente reforçado. É certo que na própria hagiografia escrita por Bevegnati já existia uma referência explícita a isso, quando este afirmava, por exemplo, que Margarida assumira Madalena como modelo. Essa opção, no entanto, ganha contornos muito mais nítidos na tradição subsequente. Podemos citar a versão narrada por Gabriela Torres em um artigo recente,
recolhida da tradição oral. Nela, frisa-se que a santa levara uma vida de libertinagem e deleite, entregando-se ao fidalgo, enquanto que na sua legenda é dito que não se entregara ao amante por vontade própria. Outro exemplo, vindo desta vez da hagiografia e de um dos mais conhecidos manuais de iconografia, embora um tanto desatualizado, é o de Louis Rieu, que resume a legenda em poucas palavras. Abre aspas, ela viveu inicialmente no pecado. Um dia, guiado pelo faro de seu pequeno cachorro, descobriu o corpo de um de seus amantes, recém-falecido, mas já tomado pelos vermes. Aterrorizada com este espetáculo, sentiu vergonha de sua devassidão e ingressou na Ordem Terceira de São Francisco. Fecha aspas. Tal diferença nas versões explica-se sobretudo pelos contextos distintos. Inicialmente, estava em questão a construção da imagem de uma santa exemplar, espelhada no modelo de São Francisco. Mas ainda, o século XIII foi marcado pela afirmação do sacramento do casamento, no qual os franciscanos tiveram grande participação. Assim, viver maritalmente sem a bênção da igreja era um comportamento a ser evitado, um verdadeiro pecado. 4 séculos depois, outros interesses estavam em jogo. A atuação do Quarto Concílio de Latrão e do Concílio de Trento haviam obtido sucesso, como lembra Ronaldo Weinfass. O concubinato decresce de forma acentuada na Europa a partir do século XVII, mas a Igreja continuava a importar-se com a condenação da luxúria, como havia feito desde São Paulo, e mais ainda com uma regulamentação mais estrita da conduta sexual dos fiéis, como demonstrou Michel Foucault. Portanto, a condenação de Margarida é voltada para sua pretensa liberdade sexual, sua luxúria e suas biografias que se Essas modificações em relação à radiografia da santa e sua representação também são perceptíveis na iconografia, ainda que não possamos falar simplesmente de uma relação de eco. As imagens têm sua própria cronologia, sua própria história, não constituindo nunca meras ilustrações de textos ou de tradições orais. As imagens mais antigas, em geral compondo ciclos, mostram a santa realizando milagres, como é o caso de uma tábua toscana do século XIV, atualmente no Museu Diocesano de Arezzo, mas que pode ter sido feita para o seu túmulo. Nela, a santa é representada na parte central de pé, com hábito e terço, é rodeada por 9 cenas narrando episódios de sua vida pós-conversão. É importante lembrar que esse tipo de imagem de devoção era comum no período, sendo encontrados inúmeros exemplos, dentre os quais aqueles dedicados a São Francisco de Assis são sem dúvida os mais conhecidos. Apesar destas imagens da santa realizando milagres não serem muito frequentes no período pós-medieval, encontramos um exemplo mais recente, talvez de meados do século XVIII, na sala das sessões da mesa da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco em Salvador. Uma pintura em um dos caixotões do forro apresenta a santa identificada por uma inscrição com hábito de terciária ressuscitando um morto. A partir do século XVII, é a relação da santa com o crucifixo a passagem de sua legenda mais frequentemente representada, sobretudo quando se trata de imagens isoladas. É o caso de uma pintura de Giovanni Battista Piazzetta, de 1737, ou de uma outra de Gaspare Traversi, de aproximadamente 1758. Mais de um século antes, essa interação havia chegado a seu ápice com uma pintura barroca de Giovanni Lanfranco, representando o êxtase da santa, e não se tratava mais do Cristo crucificado, mas de um Cristo com os braços abertos, em forma de cruz, chagas à mostra, que aparecia a Margarida. Além do Cristo crucificado, somente da cruz, outros elementos são comuns às representações de Margarida de Cortona. O cachorro é mais frequente, a marca do milagre, o fato maravilhoso que vai desencadear a conversão. A caveira também é muitas vezes representada, não só como símbolo de memento moris,
como era comum na arte gótica e renascentista, e aqui lembrando a vida pregressa de Margarida, mas também como elemento iconográfico mostrando aquilo que gerou a sua conversão, né? A descoberta do cadáver de seu amante. A disciplina é outro objeto recorrente, lembrando sua penitência. E, em geral, todos acompanham uma Margarida vestida com o hábito de terciária, frisando bem que se trata, antes de tudo, de uma santa. É certo que nem todas as imagens apresentam todos esses elementos, como é o caso de um painel do mestre Ataíde do século XIX, do início do século XIX, na igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, mas aqueles são seus atributos mais comuns. Como esses elementos já nos apontam, a oposição que marcou a vida de Margarida, passagem de pecadora a santa, torna-se cada vez mais o elemento-chave em sua iconografia, assim como ocorre com sua hagiografia. Na já citada pintura de Gaspari Traversi, ela se encontra entre um anjo para o qual olha e um diabo que está se afastando ou derrotado. Vemos ainda seu filho, que não é muito comum em sua iconografia, o cachorro e a caveira. Não há menção explícita ao pecado, no máximo poderíamos evocar uma certa simetria de gestos entre ela e o diabo, as mãos próximas ao rosto, mas uma simetria rebatida, centrífuga, poderíamos dizer, pois ao mesmo tempo que seu gesto ecoa o do diabo, ela lhe dá as costas. Um outro exemplo bastante significativo por seu caráter mais popular é uma gravura policromada assinada por um artista desconhecido, russo, datada provavelmente do final do século XVIII ou do início do século XIX, segundo Henrik Aschen. Vemos aí os dois episódios-chave ligados à conversão, a descoberta do corpo, ao alto, à esquerda, ocupando uma pequena área, e a conferência com o crucifixo, representado em tamanho maior no centro da imagem. O jogo de paralelos contrastantes é bastante forte, aproximando-se muito de operações comuns às imagens medievais. A santa apresenta-se vestida de maneira diferente em cada momento. O vestido vermelho dando lugar ao hábito, completado por uma auréola, além do que parece ser uma disciplina discretamente colocada entre suas mãos. O cachorro está presente nas duas cenas, ajudando na ligação entre elas, assim como um elemento oblíquo presente em ambos, o raio emanando do Cristo crucificado em direção a Margarida e a tampa do sepulcro. O contraste é também presente em uma outra pintura sobre madeira na tela das sessões, sobre madeira na sala das sessões da mesa da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Salvador, que conta no total com 4 representações da santa. A imagem mostra novamente 2 cenas, mas ocupando posições diferentes. Ao centro, em tamanho maior, está a santa antes da conversão, vestida com roupas mundanas, coloridas, tendo à sua frente o cadáver do amante e o cachorro. À direita está a cena do diálogo com o crucificado, mostrando a santa já com hábito terciário, mas com o corpo posicionado de forma semelhante à outra, uma vez mais. Esse tipo de representação, que coloca em cena 2 momentos da vida de Margarida, é mais comum na pintura, pelas próprias facilidades que o suporte oferece, como a repetição das personagens em cenas justapostas. Mas a escultura possui outras formas de demonstrar a dualidade, e mesmo de reforçar o antagonismo pecado-penitência, como é o caso da imagem que nos interessa aqui, a do acervo do Ifan do Espírito Santo. A escultura, medindo 34 cm de altura e 21 centímetros de largura, 34 centímetros de altura, 21 centímetros de largura e 15 centímetros de profundidade, mostra a santa de joelhos e com a cabeça voltada para a esquerda e para o alto, como se estivesse olhando para um crucifixo, atualmente inexistente, mas cuja presença poderíamos evocar por um pequeno orifício ao lado direito
da santa sobre o rochedo. Seus olhos são de vidro e seus cabelos, longos e de cor escura, caem em mechas pelos ombros. O corpo está nu da cintura para cima, sendo coberto na parte inferior por uma túnica de fundo negro, com motivos ornamentais, sobretudo florões. Florões dourados em esgrafiado. Na cintura e nos antebraços, ela usa um cilício e a carnação em torno dessas partes ganha um tom azulado. Com a mão direita, ela segura uma disciplina feita de corda e 5 pontas de metal. Suas costas desnudas estão quase inteiramente cobertas por chagas esculpidas e pinturas de forma bastante realista. A santa está ajoelhada sobre uma espécie de rochedo, tendo seu lado direito no chão uma caveira. No lado esquerdo, ao lado do orifício para o que poderia ser a cruz, vemos uma pequena área lisa, sem a mesma cor verde de quase todo o rochedo, onde poderia ter sido encaixado o cachorro. A parte inferior da base da escultura possui 3 orifícios redondos de grande dimensão que provavelmente eram destinados à fixação no andor. Neste caso, poderíamos concluir que se tratava de uma escultura que saía em procissão, embora não necessariamente tivesse que se tratar de uma imagem apenas de uso processional, como a imagem de Roca e em tamanho natural de Margarida de Cortona da Igreja da Ordem Terceira de Salvador, que ficava guardada na Casa dos Santos, saindo apenas para a procissão das cinzas. No caso da imagem do Ifã Espírito Santo, a presença dos orifícios e o fato de ser as costas bastante trabalhadas, diferentemente de muitas imagens feitas exclusivamente para nichos, são os dados mais significativos que a própria peça nos fornece. E são eles que nos possibilitam levantar uma hipótese para sua identificação, já que as únicas informações disponíveis sobre ela em um rascunho manuscrito anônimo de um inventário do acervo do Infam, elaborado no final da década de 80, são de que a imagem dataria da segunda metade do século XVIII e que seria proveniente de uma doação de particular. De fato, encontramos menção, em uma crônica do fim do século XIX, de autoria de um religioso capixaba, o padre Francisco Antunes de Siqueira Filho, uma descrição das procissões de cinzas realizadas em Vitória nos tempos saudosos que nos deixaram. Ele conta que a 8ª imagem a sair dessas procissões, organizadas pelos terciários franciscanos, era de, abre aspas, Santa Margarida de Cortona, modelo da mais acrisolada penitência, cingida com cilício, cabelo desgrenhado, tinha na mão esquerda o crucifixo e na direita uma disciplina, ia de joelhos. Fecha aspas. A descrição corresponde bem à imagem, com exceção do crucifixo. Este poderia ter sido perdido, mas não poderia haver sido feito para a mão esquerda da santa, que está espalmada sobre o seu seio direito, sem espaço para se inserir um crucifixo. Considerando que o padre escrevia de memória e que tais procissões, segundo ele, não mais existiam, o lapso de tempo poderia explicar a discrepância na descrição. No caso de imagens utilizadas em procissão, como a do acervo do Ifam, de que ora nos ocupamos, e a da Casa dos Santos de Salvador, a diferença profunda entre a frente nua e as costas em chagas da santa teria uma função moralizante bastante marcada, insistir sobre o valor negativo do pecado e o valor positivo da penitência, nesse momento do calendário litúrgico especialmente apropriado à penitência. De frente, a santa exibe toda a sensualidade própria à mulher pecadora. Essa é a primeira visão que dela teriam os fiéis assistentes à cerimônia. Logo em seguida, tinha-se a visão das costas em chagas, fruto de um trabalho escultórico e pictórico cuidadoso de marcante e desejada visibilidade. Esse caráter moralizante era reforçado na procissão capixaba pelo anjo que precedia o andor, com a imagem da santa ostentando uma faixa onde se lia Mulher tiemens dominum ipsa laudabitur. A mulher temente a Deus será louvada. É a tradução.
Antes do espetáculo da visão do corpo pecador e do corpo penitente, a inscrição já anunciava o caráter exemplar da imagem. Porém, escrita em latim, seu alcance frente ao público de fiéis não seria tão amplo como o da própria escultura, ainda que este tampouco deva ser exagerado, visto a pequena dimensão da peça. O impacto de uma escultura como a da Igreja de Salvador, por seu tamanho, seria nesse sentido maior. No caso da escultura de Vitória, contamos com um testemunho interessante, ainda que bastante curto e tardio, sobre uma resposta à exibição dessa imagem. A já citada passagem do Padre Siqueira. Esse pequeno fragmento é duplamente interessante, pois, além de mostrar como ele via a imagem esculpida, ele construiu uma imagem verbal desta para passar a seus leitores do jornal A Província do Espírito Santo, um dos mais importantes do final do século XIX. Reforçando o texto que acompanhava a imagem que o padre cita no original, a primeira informação que ele dá é que se tratava de um modelo de penitência. Em seguida, não há referência sobre sua nudez ou suas roupas, apenas o cilício. De certa forma, no discurso, a sensualidade do corpo desnudo é já substituída por sua mortificação. O leitor tem acesso a uma descrição censurada, por assim dizer, ainda que a referência ao cilício implicitamente indique que o autor observador teve acesso ao que estaria por baixo das roupas. Em seguida, o padre menciona os cabelos desgrenhados, quando de fato estes estão apenas soltos, caindo sobre os ombros e costas em largas mechas levemente onduladas. É significativo que de seu corpo esse seja o elemento que mais ressai na descrição. Desde a Idade Média, a preocupação moralizante da Igreja com os cabelos femininos era uma constante, estando estes diretamente associados à sua sexualidade, como nos lembra Catherine Jensen. Da ambivalência da imagem tão explicitada no corpo fica o registro apenas dos objetos que ela portaria, a disciplina e o crucifixo, sem fazer menção à caveira, ainda hoje visível, ou do cachorro, cuja presença só podemos supor. E por fim, uma última referência ao corpo, ou melhor, à sua posição, a afirmação de que a imagem ia de joelhos. O verbo utilizado reforçava a penitência, ir de joelhos, além de ser o indício da vida e, portanto, do poder conferido à imagem. A ausência de referência ao corpo, à nudez, é bastante significativo do poder. A ausência de referência ao corpo, à nudez, é bastante significativo do poder de sedução da imagem, seria fruto de uma espécie de censura. O cuidado do escultor com o rosto, os cabelos, os seios, embora estes sejam menos realistas que o rosto, os mamilos, por exemplo, não são representados. E o estofamento das roupas tem por objetivo reforçar os perigos do corpo feminino e mostrar assim como a pecadora se afastava do ideal da mulher honrada no Brasil do século XVIII, controladora de seus maus instintos, recatada e escondendo seu corpo, como nos lembra Leila Algrante. Para a Igreja, isso desde o período medieval, a mulher era considerada perigosa por sua natureza, pela exuberância de sua sexualidade, por aquilo que os modernos chamavam de sua associação com a natureza, referindo-se à maternidade. Desta forma, os homens modernos, assim como os medievais, estabeleciam uma perigosa relação para eles da mulher com o diabo, com o desconhecido. Ela era aquela que, para conquistar e dominar os homens, lançava mão de ardis e subterfúgios. Além disso, o fato de procurar ficar mais bonita demonstrava a insatisfação com a criação, fato que só reforçava sua associação com o diabólico. Aos homens restava resguardar-se dessas mulheres e procurar refrear sua natureza débil, já que eles eram o principal alvo destes estratagemas femininos, que poderiam colocar não só sua saúde em risco, mas principalmente sua alma, como alertava um pregador do século XVII. Abre aspas, quem ama sua mulher por ser formosa, cedo lhe converterá amor em ódio, e muitas vezes não será necessário perder-se a formosura para perder-se também o amor, porque como o que se emprega nas perfeições e partes do corpo não é o verdadeiro amor, se não apetite,
e a nossa natureza sempre inclinada a vaidades, em muitos não durará. Fecha aspas. A Igreja, após o Concílio de Trento, que reafirmava as decisões do Quarto Concílio de Latrão, a importância da confissão e do casamento, a validade de uma doutrina clara e bem apresentada, a educação dos clérigos, a participação do clero na formação da sociedade, o valor da pregação, procurava impor suas ideias através de um discurso moralizante que, aqui na colônia, tinha como função principal controlar a sociedade que vivia nos trópicos, estabelecendo uma atuação civilizatória nos padrões da metrópole. Este discurso estava imbuído de tal tarefa através do controle do gestual, do corpo e dos hábitos, impregnada da não tão nova ética sexual de Trento. A busca da Igreja pelo controle da sexualidade tinha como alvo principal a mulher, ao procurar adequá-la ao modelo de comportamento que era ser filha, mulher e mãe. A Igreja não dispensava o sempre presente par dicotômico e inseparável pecado-penitência. A organização do calendário de festas religiosas, dos dias santos e a sempre estimulada devoção a Nossa Senhora, além da confissão, permitiam à Igreja manter o monopólio de ideias que circundavam a vida dos fiéis, sobretudo daquelas que tratavam de sua vida íntima familiar, que deveriam ser por ele interiorizados. Tais ideias eram disseminadas através de sermões, confessionários, normas de confrarias, histórias populares e imagens, como a de Margarida de Cortona. À Igreja cabia o papel de lembrar constantemente do pecado, de suas formas e da maneira de penitenciá-lo, reverberando o arrependimento como uma das formas de conduta é, reverberando o arrependimento como uma das formas de conduta para a salvação da alma e utilizando-se do que Deleuze chamou de uma pastoral do medo. Os sermões e as imagens instigavam o fiel a arrepender-se antes que seus pecados veniais e capitais o levassem a pagar por suas penas no inferno. Segundo esta ideia, o pecador deveria purgar suas faltas no próprio instrumento de pecado, que no caso de Margarida de Cortona era o corpo, como bem o demonstra a escultura do Infante Espírito Santo.